Mas eu fiz um recurso administrativo e o efeito é devolutivo e o efeito suspensivo. O mais importante é que tanto a autoridade que cometeu o ato, a autoridade superior pode revogar o ato anterior. Por isso que existe o instituto da revogação. E eu tenho efeitos que você imediatamente acontecem para os terceiros, para os administrados, que nem estão, às vezes, na relação administrativa. Por isso é importante, né, do efeito suspensivo ou efeito devolutivo, vai depender do tipo de... E isso você também pode levar isso ao Poder Judiciário, não precisa esgotar a instância administrativa. O STJ e o Supremo já decidiu isso. Só que quando você entrar com o recurso judicial, a ação judicial lá, você vai ter suspenso, vai ficar sobrestado, porque essa decisão administrativa aqui não se sobrepõe à decisão judicial. Né? Então você vai ter várias espécies de recursos administrativos para fazer o controle da representação. O primeiro é o quê? A representação. Representação para denunciar o quê? As irregularidades. Então você tem a representação no Ministério Público, a representação no Tribunal de Contas, representação em qualquer órgão de controle, a Câmara Legislativa, o Congresso Nacional, o deputado, tá? Ou a reclamação, onde você tem o quê? Um direito e esse direito não está sendo obedecido com a decisão judicial. E se você teve o seu direito negado no primeiro lugar, você pode entrar com um pedido de reconsideração, o seu reexame, tá certo? O pedido de reconsideração é de 1 ano, prazo decadencial. Mas se você não conseguir uma coisa lá no delegado da Polícia Federal, você vai recorrer a quem? Ao superintendente da Polícia Federal. Mas o recurso não funcionou, vai para o ministro da Justiça. Dependendo da situação, claro, né, do grau de complexidade Você tem os recursos hierárquicos e os recursos próprios e os recursos impróprios. Tudo vai tramitar de acordo com... Mas se você sofreu uma penalidade administrativa, você pode pedir a revisão. Tem o Instituto da Revisão, inclusive não há prazo decadencial para o Instituto da Revisão dos atos da penalidade que você sofreu no direito administrativo. E você tem também os prazos extintivos para os administrados, né? Normalmente é 1 ano, né? E prazos extintivos para a administração, que são 5 anos, salvo comprovado a má-fé. Comprovou a má-fé, interrompe a prescrição, né? Que você faz pela via administrativa, e faz também, né? No caso aí porque as regras, esses prazos prescricionais são regidos pela lei penal, né? Então você tem aí a prescritibilidade de ressarcimento das ações ao erário, que aí você afasta, o Supremo Tribunal tem afastado isso aí, tá bom? Claro que algumas ações são prescritíveis, outras não, vai depender do Supremo Tribunal Federal. Também tem o caso da irretratibilidade da coisa julgada. Que retratibilidade é essa? Quando você tem aí uma equívoca prescrição administrativa, uma coisa julgada administrativa, e aí essa coisa julgada ela é muito complexa, porque o Estado pode revogar os seus atos. Então, não tem o mesmo sentido a palavra como no Poder Judiciário, a coisa julgada. Você pode revogar, você pode impugnar judicialmente um ato administrativo. Feito esse controle administrativo, vamos para o controle do legislativo. Já falei para vocês que o controle legislativo ele faz o controle político e financeiro da União. Então, o controle político, os acordos internacionais, declarar guerra, tudo isso é feito por quem? Pelo legislativo. O legislativo é que faz a competência da Câmara, a competência do Senado, a competência do Congresso Nacional, que faz em cima de quem? Vamos nomear o procurador da República. Procurador-Geral da República, vai ter que fazer sabatinado no Senado. Vamos nomear o ministro do Supremo, vai ter que ser sabatinado no Senado. Então, vai ter uma série de atos do Poder Executivo que passam pelo crivo do Poder Legislativo, principalmente da Câmara e do Senado. E se a coisa complicar mesmo, CPI. Vocês estão assistindo a CPI aí da pandemia. Né? Ela começou, mas ninguém sabe quando vai terminar. Relatório por quê? Porque tem muita maracutaia, é muita licitação, é muito dinheiro rolando. Então, a CPI tem uma série de requisitos, fato determinado, prazo certo, 1/3 dos seus membros da casa.
Tem 33 assinaturas, 34 assinaturas, a CPI vai ser instalada. E o executivo tem a obrigação de responder. Beleza? Daqui a pouco a gente continua.